Olá, estudantes da EJA. Meu nome é professor Gustavo Leite e vamos ter mais uma aula de Educação Física com o tema A História dos Jogos Populares de Salão e Esportivos. Acredito que você certamente já tenha jogado ao longo de sua vida algum jogo, já tenha participado de algum jogo. Então, para iniciar, vamos fazer umas perguntinhas. O que é jogo? Então, jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço, segundo regras livremente concedidas, mas absolutamente obrigatórias. Esse ponto é importante porque não existe um jogo sem regras, para começo. E não existe no jogo um lugar exatamente delimitado, marcado, obrigatório para ele acontecer. Por exemplo, você pode jogar na rua, no quintal, no espaço da escola, no pátio da escola, por exemplo. Outra pergunta: jogo é a mesma coisa que esporte? Alguém já se questionou sobre isso? Já se perguntou? Bem, o jogo ele não é institucionalizado, ele não tem aquela estrutura, regras, ele também não tem regras fixas, como eu citei agora acima, e ele está ligado assim, ao prazer. Muitas vezes a gente fala jogo, por questão de entendimento, se liga à competição, mas não é só isso. E esporte é uma coisa institucionalizada, tem toda a organização e ele tem as suas regras próprias e fixas. Ou seja, se você vai jogar voleibol, por exemplo, aqui no estado de Pernambuco, tem as regras e tem a estrutura, quadra, etc. Número de jogadores e toda a regra que faz o jogo. Se você for jogar em outro estado e até em outro país, as regras são as mesmas para esse esporte competitivo, certo? Então, categorias dos jogos. Nós temos jogos de salão, como por exemplo, xadrez, dama, dominó, é muito famoso nas escolas, jogo de botão, jogos esportivos, do voleibol, handebol, basquete. Um detalhe, esses jogos esportivos, você usa as regras e faz uma adaptação, você usa os fundamentos, a estrutura para fazer uma adaptação, e aí não é aquele esporte, é um jogo esportivo. E os jogos populares, que a gente vê durante a nossa infância, mas também que em qualquer momento, obviamente, mas é um jogo também com esses jogos infantis, jogos de tradição, barra-bandeira, amarelinha, pula-corda, pega-pega. Então, tem muitos jogos famosos que, com toda certeza, fizeram parte da infância de muita gente. Então, o jogo vem do latim jogos, que significa brinquedo, passatempo, divertimento, sujeito a regras. Mas essas regras, como eu já expliquei, elas podem sofrer uma alteração, uma adaptação, uma criação ou uma recriação. Então, a arquitetura, por exemplo, a arqueologia resiste à presença de competições e jogos desde 2600 a.C. Então, isso é uma coisa muito antiga que sempre fez parte da cultura de todos os povos. Então, tem registros de jogos em diversas áreas, em diversos lugares do mundo, através de pinturas, de esculturas, de diversas formas. Mas existe esse registro com bastante facilidade, encontrado com bastante facilidade. O jogo de tabuleiro, ele surgiu aproximadamente em 2300 a.C. Eram usados tabuleiros de papiro e peças de pedra ou marfim, que era o material. Tem um outro exemplo de um jogo de origem romana que depois sofreu influências e influenciou também o tabuleiro do jogo de gamão. O jogo de gamão é um jogo, talvez não seja tão famoso, tão conhecido, mas que, por exemplo,
eu até trouxe essa informação para ilustrar, que fez parte da minha infância, da minha história, que eu conheci e aprendi com meu pai, aprendi e participo, jogo o jogo de gamão. Existe outra curiosidade, vamos colocar assim, que existia um jogo, um dos jogos mais antigos de tabuleiro, o jogo real de Ur, que ele era conhecido como o jogo da passagem da alma, ou seja, quando o cidadão morria, era colocado o jogo, esse jogo era enterrado com ele, e no seguinte sentido, para que ele tivesse uma ocupação no tédio eterno, no tédio da eternidade. Então, lógico que isso é vamos colocar assim, uma crença, aí já entra talvez uma influência religiosa dentro desse contexto, mas é uma coisa cultural que aí eu não sei se isso tem procedência, né? Mas que tinha essa curiosidade e o jogo ele era tratado até nesse sentido. Tem um jogo chamado Chaturanga, que é o precursor do xadrez. Ele surgiu na Índia e suas peças representavam as 4 divisões do exército: infantaria, cavalaria, elefantes e carruagem. Você vê que elefantes você já traz para uma questão também cultural, que, como eu falei, está sempre presente. O elefante é um animal também característico da Índia. Então, muitas vezes os jogos, eles surgem de uma forma, ele sofre influência, sofre alguma modificação e depois ele passa a ser difundido, ele fica famoso, mas dentro de outra estrutura, como aí hoje a gente tem o xadrez. Interessante que temos também aqui nas Américas o jogo da onça. Por uma parte da cultura indígena, ele se assemelha inclusive ao jogo de damas, que esse jogo da onça tinha que o objetivo era capturar as peças do outro jogador. Então se assemelha ao nosso jogo de damas. Após o período da Revolução Industrial, houve uma crescente de produção de jogos, aí para dar serviço, né, à questão da indústria. Isso é uma coisa bastante positiva. E aí, a partir daí, surgiram vários jogos clássicos, bons, logicamente, e temos uma opção grande de tipos de jogos. Jogos populares. Jogos populares ou brincadeiras populares fazem parte da cultura e são criados pelas pessoas ao longo do tempo, passando de geração para geração. Então, os jogos populares, ele tem essa grande questão lúdica, muito forte, de brincar. Eles têm essa questão também, que eu particularmente sou muito fã, de você criar e recriar as regras, de interagir bem, o mesmo jogo ele pode ser jogado de diversas maneiras, então é uma coisa muito positiva e que é muito bem aceita e deve ser até bem trabalhada nas nossas aulas de educação física. Na antiguidade, os jogos eram praticados, mas pela relação do tempo e da cultura, das circunstâncias, do contexto, tinha muita questão de simulação de lutas, que a própria brincadeira já trazia a questão de espadas, de lascas de madeira, enfim, tudo na simulação e fazendo uma relação com a questão da luta. Outro jogo também dessa época é o peão, que ainda existe, e aí ele traduzia uma certa destreza de quem estava manuseando aquele objeto, que também isso era importante, inclusive na sobrevivência, pela questão de poder se livrar, de poder atacar, é uma questão de sobrevivência nessa época. Na Idade Média, também todos brincavam, os adultos brincavam, mas também ainda dentro desse contexto de imitar de reproduzir essas questões de luta. Por exemplo, o arco e flecha, o cavalo de pau, e eram atividades que eles realizavam no seu cotidiano.
Outra questão dos jogos na Idade Média é que sua transmissão era feita por via oral. Ou seja, tinha a questão do pessoal saber escrever e tal. Então esse registro era feito através de conversas e ia se passando a estrutura e as regras dos jogos. Na Idade Moderna, a pedagogia moderna passou a considerar que brincar era importante para o desenvolvimento da criança. Então, eles passaram a usar os jogos como atividade importante e para estimular e melhorar o desenvolvimento das crianças. Algumas brincadeiras se consolidaram na Idade Moderna, brincadeiras de roda, de lutas, brincadeiras de pega-pega, imitando soldados, capturando inimigos e prendendo. Então, tudo tem a ver com o contexto que se está inserido. Os jogos esportivos eram parte também, inicialmente, do treino de soldados. Por exemplo, corrida, equilíbrio, luta. Então, tudo tem a ver com a questão da preparação do soldado para o enfrentamento. Antigas civilizações também já possuíam atividades físicas e isso também assim se traduz em jogos, em atividades esportivas. Egito praticava corridas e arremessos. Na cultura indígena tem um jogo chamado Tiatchi, semelhante ao futebol, onde eles ao invés de chutar, usam a cabeça. Na parte oriental, Japão e China, eles têm uma relação muito forte com as lutas, com as artes marciais. Bem, existe um marco histórico contemporâneo que foi criado com a Carta Internacional de Educação Física e Esporte, em 1978. É um documento que possui instruções para que os governos e populações se referenciem nas questões relativas ao esporte para um mundo melhor. Ou seja, isso a gente está falando de política pública para esporte e lazer, que é um dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais como direito de cada um. Então a gente, enquanto cidadão, pode solicitar, pode fazer movimentos para que haja mais espaço e oportunidade para essa prática. Bem, eu agora vou falar um pouco, eu falei dos jogos, eu vou demonstrar um pouco, eu trouxe um material para a gente ver. Por exemplo, eu falei do gamão, esse é um tabuleiro de gamão, com as peças na marcação correta para iniciar o jogo. Existe uma relação afetiva com esse jogo de gamão, como eu falei no texto, que eu tenho esse gamão há uns 30 anos. Então, meu pai jogava, me ensinou, eu já ensinei a meu filho, já ensinei a meu sobrinho. Então, é um jogo que traz um momento muito legal. É um jogo bem divertido, mas é um jogo de estratégia também. Não é um jogo de, assim, simplesinho. É um jogo de estratégia. Eu trouxe também... Esse é um jogo de tabuleiro. Eu trouxe também outros jogos, e como eu fiz a referência após a Revolução Industrial. Então aí, o jogo de cartas. Nós temos aqui esse que é um raciocínio muito grande e é importante, como citou também na Idade Moderna, da questão do desenvolvimento das crianças. Esse daqui também é bem famoso, o War. E aí faz uma referência a tudo que eu já falei na Idade Média, na Antiguidade, a questão da guerra. Esse aqui é um jogo, guerra em inglês, é um jogo de guerra, de estratégia, de você conquistar o mundo. Então ele é moderno e ao mesmo tempo ele é antigo no seu entendimento, na sua concepção. Outro aqui bem famoso, que é o quebra-vareta, que nunca cai de moda, também é muito interessante. Esse daqui é o Rummikub, é um jogo que eu conheci não faz tanto tempo, mas é um jogo muito interessante. Por exemplo, minha sobrinha tem 9 anos, ela joga com a minha mãe que tem 80. Então é um jogo que pode unir a família, que não tem esse limite de idade, é de fácil entendimento, apesar de também ser um jogo de estratégia. Trouxe esse aqui que é bem simplesinho, mas é bem conhecido,
que é o Jogo da Velha. Temos aqui outro também muito famoso, que é a Dama. Esse pequenininho, e ele tem a peça com imã, e aí você joga, por exemplo, numa viagem que você estiver em movimento. Também já é outra ideia positiva que vão surgindo. Outro também muito famoso, que é o xadrez, que também é utilizado nas escolas. E o xadrez também estimula muito o seu raciocínio, concentração. É um jogo que é usado, mas deveria inclusive até ser usado mais, como instrumento didático até. Trouxe também a bola de gude, não sei se dá para visualizar bem aí, mas é um saquinho de bola de gude. É um jogo que fez parte da infância de muita gente. Hoje, talvez, com a escassez de áreas livres, principalmente de terra, né, que era onde a gente jogava a bola de gude, tenha diminuído. Aqui o tênis de mesa, que também fez parte da minha infância. Foi até bom esse assunto, porque eu tive uma infância privilegiada. Eu espero que muitos de vocês tenham passado por isso ou ainda tenham a oportunidade de conhecer e praticar. Eu trouxe também um material esportivo que é do esporte, mas que a gente também utiliza nos jogos esportivos. A gente pode jogar, por exemplo, um exemplo fácil, a zorrinha, o bobinho com a bola de futebol. Aqui, a famosa bola de basquete, bem característica, pela sua dimensão e cor. Então, o jogo de basquete, você pode jogar, eu mesmo gosto muito de arremessar no basquete. Então tem o 21, tem outro jogo que você sai circulando para arremessar, circulando o garrafão para arremessar. Então são jogos esportivos que a gente se utiliza dos fundamentos do esporte para fazer um outro jogo. Essa bola é uma bola simples, ela é até fofinha, mas eu trouxe para representar o material que eu uso, que eu prefiro usar no queimado. Ou, como você lança e o objetivo é bater na outra pessoa, então, para não machucar. E muitas vezes nós, professores, quando estamos na aula, temos que ter essa preocupação também, de não machucar os alunos, né? Porque aí vai dar ruim. Essa é uma bola de vôlei que, dentro dessa mesma perspectiva, a gente usa, por exemplo, o controle, 7 cortes, enfim, pode aí fazer diversos jogos esportivos com a bola de vôlei. Novamente falando da minha infância, eu morava numa casa, o quintal não era tão grande, mas a gente colocava, eu e meu irmão, um tamborete, um cabo de vassoura, uma escada atrás, que isso era a rede, tinha uma parte mais baixa, isso era em cima de uma cisterna, e a gente brincava de vôlei ali. Isso era um jogo esportivo que a gente desenvolveu com o que tinha e com o espaço que tinha, que é outra característica, que não precisa ser num espaço determinado. Você que determina, você que organiza. Bem, para encerrar, eu queria fazer uma referência na minha escola, por exemplo, dar um exemplo meu. Na minha escola, o Valdemar de Oliveira, nós temos uma sala que é de leitura, de jogos e leituras. Então, esse material industrializado, jogos de tabuleiro, xadrez, cartas, dominó, que é também, como eu disse, muito famoso, nós temos nessa sala, tem uma pequena estrutura, mas é um ponto de prática, de aula, de leitura, de pesquisa. Então, era interessante que vocês fizessem um movimento para conseguir um local desse também nas escolas de vocês, que também não é nada demais. Ok? Espero que tenham gostado. Édia, estamos juntos!